Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quero glorificar a Deus pelos milhares de pregadores que enchem os templos, ocupam os púlpitos, vão pelas esquinas e ruas, pelas praças, pelos estádios, pelos rios, estão nos aviões, estão fazendo alguma coisa para Deus, sempre relacionada com o ministério da pregação. Quero louvar a Deus pela excelência da palavra que Ele nos liberou através do Espírito Santo, e esta palavra tem sido o manual não apenas do crente em geral, não apenas do obreiro da casa de Deus, mas sobretudo e principalmente dos pregadores do Evangelho. Hoje eu quero trazer uma palavra muito especial, baseada no seguinte tema: não seja um pregador do Evangelho. Eu não estou sugerindo que você abandone o ministério da pregação. Eu não estou dizendo que você deve deixar de lado o desejo, o ideal, o propósito de pregar. Eu quero lhe trazer a consideração agora alguns elementos negativos que podem permear a vida de um pregador, que vão dificultar o seu ministério e vão empobrecer a igreja do Senhor. Não seja um pregador do Evangelho se você é preguiçoso. Pregadores preguiçosos não conseguem êxito. Pregadores preguiçosos não querem ler a Bíblia. Pregadores preguiçosos não querem estudar. Pregadores preguiçosos não querem ler outros livros. Se não leem nem a Bíblia, imagina outros livros. Pregadores preguiçosos nunca se interessam em conhecer a vida de outros pregadores, principalmente daqueles que vieram antes de nós e que tiveram extraordinário sucesso no exercício de seu profícuo ministério. Não seja um pregador do Evangelho se você é uma pessoa relapsa, ou seja, se você não é cumpridor dos seus deveres, se você não dá atenção à pontualidade, se você não é uma pessoa cuidadosa na preparação do seu sermão, na organização do seu esboço, na anotação de tópicos, de ideias, de pensamentos que fluem na nossa mente quando nós estamos lendo, estudando ou meditando nas Sagradas Escrituras. Não seja um pregador do Evangelho se você é avarento, porque você não vai pregar por causa das almas. Você não vai pregar por causa do crescimento da igreja. Você vai pregar pensando em ofertas. Você vai pregar pensando em cachês. Você vai pregar pensando em recompensas pecuniárias. Você vai pregar com interesses exclusivamente materialistas. Isto tira todo o brilho da carreira de um pregador. Isto, sem dúvida alguma, é uma mancha na vida, na história de qualquer pessoa que se aventura a pregar o Evangelho. Não seja um pregador do Evangelho exibicionista. Não pregue para se exibir. De nenhuma maneira, nem exibir-se fisicamente, nem exibir-se psicologicamente e nem exibir-se de outra maneira. Não tente atrair a atenção do público pela maneira como você está elegantemente trajado. Não pense em atrair a atenção das pessoas pelas informações que você dá sobre você mesmo, de quantas viagens já fez, de quantos países já visitou, de quantos eventos extraordinários tiveram a sua presença. Para que isto? Se você quer ser um pregador do Evangelho bem-sucedido, não seja exibicionista. Não seja imediatista. Não pense no sábado à noite na mensagem que vai pregar no domingo pela manhã. Não pense na terça-feira à tarde na mensagem que vai pregar terça-feira à noite. Não seja imediatista. Não tente pregar para o povo uma mensagem que você, na verdade, não conhece. Um texto que, na verdade, você só leu uma, duas ou, no máximo, 3 vezes, isto ao longo dos últimos 10 anos. Não seja um pregador infiel. Seja fiel para com a pessoa de Deus. Seja fiel para com o Espírito Santo, que é o inspirador da Bíblia e do pregador. Seja fiel para com a Bíblia. Não diga coisas que não correspondem à realidade bíblica. Não crie armadilhas bíblicas para os seus ouvintes. Não invente
notícias que nunca aconteceram. Isso é um tipo de infidelidade. Isso é, na verdade, uma manipulação mesquinha e prejudicial à obra de Deus. Seja fiel. Quando você pregar sobre um texto, seja fiel ao texto. Não leia um texto para pregar sobre outro. Não use um texto para ser um pretexto e, aproveitando isso, não se esqueça do contexto. Portanto, não seja um pregador negligente. Não seja um pregador manipulador emocional. Não tente jogar com o sentimento das pessoas. Não tente fazer com que as pessoas olhem mais para o seu gesto teatral do que para o conteúdo sadio, perfeito e invulnerável, inatacável, o conteúdo explícito da gloriosa Palavra de Deus. Se você quer ser um pregador de sucesso, não seja um pregador vazio. Seja um homem ou mulher cheio ou cheia do Espírito, cheio de boas ideias, cheio ou cheia de boas intenções, cheio ou cheia de compromissos espirituais, cheio ou cheia de um senso de obediência. Se você é um pregador do Evangelho e está subordinado a um pastor, seja fiel ao seu pastor, seja obediente às autoridades que estão acima de você. Não seja um pregador do Evangelho se você tem a marca da exploração. Há quantos pregadores exploradores que estão sendo rejeitados, que estão sendo postos de lado porque eles envergonham o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para os pregadores da igreja primitiva. Conheça a história de alguns ilustres, eminentes pregadores da história bíblica, desses 2000 anos de história da igreja, e veja que eles não foram homens e nem mulheres exploradores. Se você quer ser um bom pregador do Evangelho, não seja vaidoso. Aonde nos leva a vaidade? A lugar nenhum. Um dia as pessoas descobrirão que você, na verdade, é apenas uma pessoa que está se maquiando a si mesmo. E quem se maquia a si mesmo, maquia também a mensagem que está pregando. Não seja um pregador desprovido de conhecimento bíblico. Se você vai ler sobre um texto histórico, conheça o mínimo dos dados históricos que estão condizentes com aquela passagem. Se você está falando sobre o tanque de Betesda, tome pelo menos 1 minuto para dizer onde ficava esse tanque e o que é esta cidade de Betesda. Se você está falando sobre o Apocalipse, seja muito cuidadoso para não fazer uma confusão e não usar de 2 diferentes interpretações escatológicas e deixar o seu público em confusão e ficar a situação pior do que antes de você começar a pregar. Se você quer ser, na verdade, bem-sucedido como pregador, não seja uma pessoa, não seja um pregador, uma pregadora desprovido de amor. Ame a sua igreja, ame o seu público, ame as pessoas a quem você está ministrando a palavra de Deus. Não seja ríspido com seu auditório, mas também não precisa ser um palhaço para fazer o seu público rir de tal maneira como se estivesse, na verdade, em um teatro e não no santuário onde Deus está operando e imperando. Finalmente, não seja um pregador desonesto. Seja honesto consigo mesmo. Se você está citando o texto, se você está fazendo uma citação de algum pregador e você sabe quem foi, principalmente, seja honesto. Mencione que aquele bonito pensamento, aquela agradável citação, teve alguém que veio antes de você e concebeu aquela ideia. Seja honesto. Não ataque aqueles que pensam diferentemente de você, mas mantenha a coragem de dizer que você se reconhece uma pessoa limitada e, portanto, você dá graças a Deus pelas pessoas que têm influenciado sua vida. Finalmente, não seja um pregador sem inspiração. A Bíblia é um livro que foi feito debaixo da inspiração do Espírito Santo. Da mesma sorte como a Bíblia foi escrita debaixo de inspiração, o pregador também deve estar debaixo de inspiração.
inspiração para escrever a Bíblia pressupõe também inspiração para pregar a Bíblia. Deus nos ajude para que, humildemente, nós reconheçamos a importância de evitarmos alguns hábitos, alguns perigosas manifestações interiores que podem criar dificuldades para a execução do nosso ministério. Então, resumindo e condensando, não seja um pregador preguiçoso, não seja um pregador relapso, não seja um pregador avarento, não seja um pregador exibicionista, não seja um pregador imediatista, não seja um pregador infiel, não seja um pregador negligente, não seja um pregador que manipula emocionalmente o público, não seja um pregador vazio, não seja um pregador explorador, não seja um pregador vaidoso, não seja um pregador desprovido de conhecimento bíblico, não seja um pregador desprovido de amor, não seja um pregador desonesto, não seja um pregador sem inspiração. Então, que tipo de pregador você deve ser? Exatamente o contrário de tudo aquilo que eu tenho falado. Seja um pregador diligente, seja um pregador inspirado, seja um pregador espiritual, seja um pastor humilde, seja um pregador sincero, seja um pregador cheio do Espírito, seja um pregador que conhece a Bíblia, seja um pregador cheio de compaixão, seja um pregador inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, que você e eu estamos pregando. Muito obrigado pela gentileza de me acompanhar e eu espero que estas palavras façam bem a todas as pessoas que vierem a ouvi-las, no nome do Senhor Jesus. E para concluir, e como eu falei sobre pregadores hoje, convido a todos para se inscreverem no SENAPEV, Seminário Nacional para Pregadores e Líderes do Evangelho, 19, 20 e 21 de outubro deste ano, na cidade de Orlando, na Flórida. Deus a todos abençoe, no nome admirável e soberano, no nome do maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo, nosso precioso Salvador. Amém.